Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui quem fala é Edgardo Sanguessa, da Escola do Mecânico, gestor da Escola do Mecânico, nesse feriadão, né, Genunes? É verdade, viu? Estamos juntos aqui. Vamos lá, sempre prestando esse importante serviço para a comunidade, né, num dia abençoado de hoje para levar informação. Queria cumprimentar aqui nosso amigo João. Tudo bem, João? Bom dia, tudo certo? Tudo certo, tudo em paz. Nós temos trazido aqui nos programas, trouxemos uma pessoa que falou sobre como é que está o mercado de trabalho, trouxemos da última vez 3 professores mecânicos que falaram da profissão, e o nosso intuito é esse, é ver e mostrar as possibilidades que a profissão de mecânico, tanto mecânico automotivo quanto mecânico de motos, pode te proporcionar uma vida digna, uma vida, dar uma dignidade para você e para a sua família, né? Hoje estamos trazendo uma possibilidade que a profissão de mecânico te traz, né? Vamos falar hoje de vistoria cautelar, vistoria judicial, enfim. Quem nunca comprou um carro, né, e esse carro tinha uma quilometragem adulterada, o carro foi batido, 3 quilos de massa de um lado, 4 quilos de massa do outro, né? Né? Se o carro era de leilão, se não era de leilão, se tinha algum problema no motor, na suspensão, enfim. Muitas vezes a gente compra o carro, que muitas vezes é um sonho, mas compra aí, né, no entusiasmo, e acaba metendo o pé pelas mãos, né? Então, por isso estamos trazendo aqui hoje um profissional da área que começou como mecânico, depois fez o curso de engenharia mecânica e depois se especialização em vistoria, né? Estamos trazendo aqui o Lucas Menezes, né, da Perícia Menezes. Lucas, muito bem-vindo. Muito obrigado, Edgar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, hoje nós vamos conversar com o Lucas aqui, mas antes queria relembrar vocês quem que é a Escola do Mecânico. A Escola do Mecânico é a maior rede de escolas de mecânica do Brasil. Estamos em muitos estados e em pleno crescimento, né? A mecânica hoje em dia, para quem não sabe, é a profissão que mais tem vaga de emprego. Ou seja, a frota do Brasil cresceu de forma enorme, né? Eu me lembro quando eu cheguei a Brasília, 25 anos atrás, tinha 750 mil carros, né, veículos, né? E hoje tem 2 milhões de veículos. Quando eu falo veículos, eu falo de moto, carro, trator, ônibus, etc. Todos eles têm algo em comum. Eles precisam de mão de obra, de mecânico, para poder funcionar de forma correta, né? Ambulâncias, enfim, bombeiros, todos esses profissionais também precisam de ter os carros em dia, né, para prestar um serviço para a comunidade também. Além do seu uso do dia a dia, né? Quem nunca passou pelo sufoco de ficar parado numa estrada, na rua, né? Enfim, e hoje nós trouxemos mais uma possibilidade, que é a perícia cautelar, né? Mas eu queria que o Lucas aqui se apresentasse, falasse um pouco dele, da trajetória dele, para depois a gente entrar exatamente nessa questão da perícia. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Edgardo. Bom dia. É um prazer estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida de vocês. Espero poder contribuir aqui com um pouquinho da minha história e dando realmente esse caminho, né, que alguém possa olhar para o que eu consegui passar, para o que Deus me permitiu avançar, e que isso ajude os futuros profissionais a avançarem também. Você começou como mecânico? Sim, comecei como mecânico, Na verdade, a história é um pouquinho mais antiga, né? Com 6 anos de idade, minha família, meu pai é evangélico, né? Minha mãe é católica, e eu sempre segui a Deus nesse quesito também. E com 6 anos de idade, Deus já tinha me conversado comigo, já tinha me chamado e tinha pedido para que eu trilhasse esse caminho de mecânico, né?
A gente já gostava de lutas e já gostava também de carros, então juntei os dois. Do lado próximo de casa tinha uma oficina, o seu Adalto, ele mexia com os Opalas, os carros legais da época que a gente gostava, né? Bacana. E do lado tinha uma academia, então eu fiz uma parceria com o seu Adalto, né? E comecei a trabalhar lá lavando peça, né, limpando a oficina, esperando que uma bela hora ele me ensinasse alguma coisa, ou então que por osmose alguma coisa eu aprendesse. E o seu Adalto já tinha uns problemas de coluna, tinha algumas coisas assim que ele deficiências físicas, né, devido à profissão, né, por trabalhar muito tempo sozinho. E eu chegando lá ia forçando a barra até que ele foi aceitando minha ajuda, né. Isso, nessa brincadeira, demorou uns 2, 3 anos, né, para ele começar a me ensinar alguma coisa. Mas foi bem legal, né, essa época, eu agradeço muito a ele foi um pai para mim nessa parte da mecânica. Infelizmente ele não está mais conosco, mas me deu ali o início, né, para começar a trabalhar nessa área. E era o que tinha, né, não tinha curso de mecânico, né, a gente aprendia com quem já sabia. Seu Adalto tinha aprendido com o avô dele, que depois o pai ensinou para o pai dele, e ele me ensinou, né. O filho dele não quis avançar com a parte mecânica, se mudou para Portugal, se não me engano, para algum lugar da Europa, e quem ajudava ele lá na oficina era eu nesse meio tempo. E bacana, aprendi a parte mecânica e a gente foi galgando as demais situações, né? Fui fazendo curso de elétrica, fazendo curso de injeção eletrônica, as coisas vão acontecendo dentro da oficina, você quer resolver, né? Naquela época também o diagnóstico, não existia a palavra diagnóstico, né? Deixa o carro aí para resolver, né? Mas o diagnóstico a gente cobrava uma coca, né? A pessoa chegava lá, cara, já passou por 10 oficinas, ninguém resolve, o carro, você aperta a buzina, acende a seta, você pisa no freio, o carro buzina, então assim, deixa o carro aí que a gente vai resolver, doutor. E bacana, a gente fazia isso, né, mas... E naquela época os carros eram muito mais simples, né? Sim, né, naquela época o início da carburação ali, né, é tudo muito tranquilo. O chicote elétrico é o alternador, o motor de partida, o que sai dali do painel para frente e para trás, é meio punhado de fio. Sim, não tinha questão de gestão eletrônica, né, e as coisas mudaram muito, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas vamos lá, daí tu trabalhou como mecânico lá, quanto tempo com ele lá? Lá com ele eu trabalhei 6 anos. 6 anos. Fiquei dos 13 até ali mais ou menos os meus 19. Cara, então tu começou muito cedo a trabalhar, né? Comecei muito cedo. Que bacana. Mas sempre foi assim, a gente não tinha outra coisa para fazer na vida, era esse... era ou trabalhava ou trabalhava. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos trazer para os dias de hoje. Você acha que com essa história que tem aí hoje de YouTube, de Instagram, de joguinhos, tu acha que teria ido trabalhar ou tu ia ficar em casa jogando como hoje em dia uma boa parte dos jovens fazem, ficando horas jogando e tal? Ou por que você foi trabalhar? Foi uma necessidade? Porque a gente sabe que a realidade do Brasil, né? Fui trabalhar por 13 anos porque precisava colocar a grana em casa. Ou foi um negócio, ou foi uma coisa que você se atraiu pela mecânica, ou foi os dois juntos? O que te impulsionou com 13 anos, você persistir, né, 2 anos aí qual é o nome do senhor? É o seu Adalto. Seu Adalto, né? Seu Adalto, 2 anos, seu Adalto, vamos lá, seu Adalto, me ensina aí. O que te impulsionou para isso? Foi a curiosidade? O que foi? Qual foi a mola que te impulsionou para entrar nessa área da mecânica? Na verdade foram os dois, né? Primeiro que, mesmo tendo o chamado ali, né, que Deus ele falou que eu iria ser mecânico, iria ser engenheiro, iria avançar nesse quesito, o jovem ele quer sempre as coisas muito rápido. Então a gente via o pessoal andando de carro legal, a gente queria andar de carro legal, só que não tinha dinheiro. Então um dos jeitos de andar nesses carros legais era ser mecânico deles. E aí isso impulsionou também, mas o principal era a liberdade, né? A minha família é humilde, mas graças a Deus nunca faltou nada, mas eu queria ter minha própria liberdade, não queria ficar dependente de pai e mãe,
E eu falei, cara, a profissão de mecânico, ela vai conseguir me possibilitar isso. Como eu já tinha falado, então eu apenas avancei. Eu não sabia exatamente como ia acontecer, eu só sabia que eu tinha que me movimentar de algum jeito. E a oficina de solda era mais próxima de casa nesse quesito. Tá, olha a coisa interessante, né? Começou com carros que hoje em dia a gente chama de antigos, né? Com mecânica antiga, com elétrica ultrapassada, tá? Mas essa foi uma grande base que você teve, porque os carros sofreram modificações, mas muita coisa ainda é do jeito que era, o motor funciona provavelmente... Suspensão, conceito de suspensão, tudo, ou seja, isso te deu uma boa base para você alcançar, né, o que você é hoje. Mas o mais interessante que eu tô vendo aqui, ou seja, você não parou. Porque a gente sabe que em determinadas profissões as pessoas param no tempo, né? Não, tá bom, isso aqui tá bom, tal. Pelo que eu vi, assim, pelo que eu conheço de você, você foi se aprimorando. E nós vamos contar um pouco mais sobre isso, né? Recente você fez um curso aí, também te proporcionou algumas coisas a mais. É um curso que foi em parceria da Escola do Mecânico com a Texa, né? Exatamente. Nós vamos retomar isso daí. A Texa é um grande produtor de equipamentos e tecnologia para diagnóstico, né? Mas antes disso, eu queria convidar os ouvintes para seguir a Escola do Mecânico no Instagram, Escola do Mecânico.Brasília, Escola do Mecânico.Brasília. Lá vocês podem seguir, mandar mensagem, dúvidas, né? E queria que você passasse o seu Instagram também. E nós vamos repetir mais para frente, porque as pessoas vão entender a importância do seu trabalho um pouco mais para frente. Qual que é o seu Instagram, Lucas? Perícia Menezes Vistoriador. Pode seguir lá também, gente. Perícia Menezes Vistoriador. Isso. Perfeito. Então vamos lá. Aí você trabalhou como mecânico por 6 anos lá com o seu Adalto, o falecido seu Adalto, que Deus o tenha, né? E daí, como é que foi a tua trajetória a partir daí? E aí, começou a parte da faculdade verdadeiramente, né? Teve alguns cursos que eu tive que fazer nesse meio tempo também, mas assim, eu falo curso, mas na época, na verdade, era liga para um mecânico mais experiente. Não tinha curso também ainda, né? Desde aquela época. E entrou uma BMW anos 90 na oficina, né? Se não me engano era 93, 94, eu não lembro agora, uma 320. E ela estava com um defeito no câmbio, né? E era um defeito elétrico. E beleza, a BMW desde os anos 90 já tinha sistema OBD, né? O famoso OBD1. E a gente não tinha scanner na oficina, então tive que ligar para um colega: filho, você tem esse scanner aqui, você mexe com isso? Mexo. Então beleza, como é que funciona isso aqui? Ele me deu uma aula rápida ali de 12 minutos, me emprestou o scanner, fui lá, busquei, conectei, e a partir daí eu comecei a gostar também da parte de diagnóstico, porque para mim foi uma descoberta muito grande, em vez de eu ter que descobrir ali, desmontar, né, que o carburador você vai olhar, você vai limpar, você vai ver, depois vai conferir na tabela, tudo, o scanner ele já me entregava todas as informações que eu queria, ou pelo menos grande parte delas, de uma vez. Isso foi um divisor de águas. Eu falei, cara, eu consigo resolver o problema de um carro, pelo menos ter um norte dele, apenas plugando esse aparelhinho aqui e olhando o que ele vai me dizer. Ele vai me dizer o que está de errado, né? E a partir daí a engenharia também me subiu os olhos, que eu pensei, nossa, o cara que fez isso daqui, ele é muito inteligente. Eu preciso entender como é que a cabeça dele funcionou para montar um sistema que, cara, você vai conseguir fazer essa leitura, o sensor vai funcionar assim, o atuador vai funcionar assim, esse daqui é um intervalo de um para o outro, ele tem que funcionar assim, a fiação tem que ser dessa forma, a resistência do fio tem que ser essa, entender diagrama elétrico. Eu falei, cara, nossa, eu gostei disso aqui, quero entender. Então eu entendo que você é um cara curioso. A curiosidade te impulsionou. Todo mecânico ele tem que ser curioso, senão ele está na profissão errada. Exatamente. E, perdão, hoje em dia eu vejo o seguinte, assim, a gente está falando de scanner, para quem é leigo, o scanner é um equipamento eletrônico, como se fosse um computador que ele se comunica com o carro. Então o scanner, em determinados momentos, ele é muito assertivo no defeito, né? Ele vai lá e aponta, né? É um dedo duro, né? Fala, o defeito está ali, ó. E muitas vezes ele te dá um norte.
Não, o problema é na parte de injeção, né? Ele te dá um norte, olha, o problema está ali no bico 3, mas aí você tem, no cilindro 3, aí você tem que ver se é bico, se é vela, se é bobina, né? Se Isso, é cabo de exatamente. vela, se tiver cabo de vela ainda, enfim. Então ele te dá um norte, ele te ajuda, na verdade, ele te encurta o caminho. E para os carros de hoje em dia, né? Eu imagino que o scanner daquela época tinha algumas funções. Os scanners de hoje em dia, os scanners, eles são verdadeiras máquinas, são caríssimos, né? Tem scanner de 25, 30, 40 mil reais, né? Que são equipamentos de altíssima tecnologia que conversa com os carros de hoje, que também são de altíssima E tecnologia. fora a licença anual da atualização deles. É outra história, porque você tem uma licença anual que você. Bom, você pode não atualizar se quiser, mas se entrar um carro um pouco mais novo, você não vai ter acesso, porque isso é muito dinâmico. Então, tem determinadas marcas têm uma atualização anual, outra tem duas, três atualizações por ano, não são baratas, né? São atualizações caras e muitas vezes o consumidor final, o dono do carro, quando leva na oficina, ele não entende que tem todo um custo atrás e não adianta você ter o equipamento se você não sabe interpretar o que o equipamento dá. Exatamente. Então, tem todo o custo de você se especializar para isso. E muitas vezes o dono do carro que quer só um diagnóstico, quer que passe o aparelhinho, né? Já viu essa história? Passa o aparelhinho. Só apaga essa luz para mim rapidinho. Apaga essa luz rapidinho aqui. Óbvio, se for um defeito que está lá permanente, ele vai aparecer de novo a luz, né? Exatamente. Então, assim, muita gente acha que o scanner, apesar de toda a tecnologia, ele vai sanar todos os problemas e etc. E não é bem assim. Ele é uma ferramenta importantíssima, mas se você não souber interpretar o scanner e todas as possibilidades que ele dá, né? Que muito mecânico fala, entende injeção eletrônica? Ah, mais ou menos. Coloca o scanner, dá uns códigos lá e pronto, ele, isso é mais ou menos, só quer dizer, dá 10 códigos, né? Entendeu? Então, assim, se você não sabe interpretar, entrar naquele primeiro código, ver os parâmetros, não adianta de muita coisa. Então, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que você precisa estudar, né? Sim. E aí isso me remete à tua história, né? Que você começou da forma que a maioria dos mecânicos começou, que é um ensinando o outro, né? Esperando um defeito aparecer para poder alguém te ensinar, né? Mas depois você foi atrás de informação, curso de elétrica, de injeção, etc. Ou seja, é isso que a gente propõe na Escola do Mecânico. Nós temos o nosso curso de entrada, que vai te apresentar o que é um carro, o que é uma suspensão, o que é um freio, né? Como fazer a substituição, como fazer o diagnóstico. Vamos ter também ali a questão de troca de correia dentada, vamos falar um pouco de sincronismo, tal. É um curso de entrada que dura 3 meses e meio, indo 2 vezes por semana. Mas esse curso de entrada, Edgar, só abrindo um parênteses, eu acho ele o mais importante que tem. Por quê? Exatamente. Até hoje, o pessoal erra no básico. Uhum. Então, assim, tem muita oficina hoje que você vai, não tem um colhedor de mola para fazer uma troca, não tem um saca pivô, vai tirar no martelo. E aí você pega uma perícia, por exemplo, você vai fazer uma análise de suspensão, já condena naquele ponto, porque foi feita uma troca do componente de forma incorreta. E aí eu queria dar uma notícia boa para quem está nos ouvindo aí, principalmente que tem intenção de entrar na área de mecânico. Os carros hoje em dia, eles têm, óbvio, o sensor de impacto, né? Isso. Então, se você leva numa oficina, porque é mais barato, não estou desmerecendo ninguém, mas se você leva numa oficina e a pessoa não tem a ferramental, não tem o conhecimento, e se ele der determinadas pancadas, principalmente na parte dianteira, você pode disparar o sensor de impacto que vai disparar o airbag e que você simplesmente é perda total. Né? Exatamente. O carro pode estar completamente intacto por fora, não ter batida nenhuma, mas se disparou lá o sensor de impacto, é perda total, não é isso? Exatamente. Estou errado, não? Não está errado, não. Porque a gente tem 2 tipos de PT. Tem o PT estrutural e tem o PT financeiro. Então, se você vai fazer uma troca de algum componente desse, Lucas, você está falando de BMW e Mercedes, são carros caros. Não, estou falando de Nivus, estou falando de Polo, né? Estou falando de carros aí, entre aspas, populares, né? Que hoje o carro popular, ele tem uma tecnologia embarcada assim, fenomenal. Não é Sim. Qualquer pessoa que consegue mexer. A engenharia do bico de injeção direta para gasolina é muito similar à do diesel, mas tem suas diferenças e você não pode fazer de qualquer jeito. Mas, enfim,
É necessário o conhecimento, porque senão você vai realmente quebrar esse sensor e vai gerar ali um defeito no veículo que é irreparável. E aí a troca desse não só do sensor de airbag, mas do conjunto de airbag inteiro, se for fazer da forma correta, exige uma troca de painel, exige uma troca de coluna. Isso aí fica dispendioso demais. Bom, nós no segundo bloco eu acho interessante a gente falar um pouco mais sobre os maiores erros que as pessoas cometem na hora de comprar um carro. Eu estou falando isso agora, a gente vai encerrar o primeiro bloco daqui a pouco. Só estou falando agora para prender a audiência mesmo, tá? A intenção é essa. Mas eu digo que esse programa é um serviço, porque se vocês vão reparar que muita gente compra carro com quilometragem adulterada, carro que foi tombado e etc., e não sabe, né? Então, o Lucas ele vai ter a oportunidade no segundo bloco contar muito melhor para a gente sobre isso. Eu queria oferecer também para os ouvintes uma aula gratuita. Então, se vocês quiserem participar, né, dessa aula gratuita, vocês podem mandar uma mensagem aqui para a rádio no telefone 61 3022 9870. 3022 9870. Né? Vocês podem fazer perguntas também. Inclusive, se vocês tiverem dúvida depois do programa, no meio do programa, vocês podem também entrar no nosso Instagram, escoladomecânico.brasilia, e mandar perguntas para a gente, sugestões de temas que a gente pode abordar nos próximos programas. Ou vocês podem também fazer perguntas, né, no Instagram do Lucas. Passa de novo o seu Instagram, Lucas, por favor. O Instagram é Perícia Menezes Vistoriador. Maravilha, maravilha. Então, assim, o que a gente tem visto nesse primeiro bloco aqui é basicamente isso, ou seja, como o estudo, né, a capacitação, na verdade, te impulsionou para até chegar na perícia Menezes, né? Isso. Ou seja, não basta eu quero fazer um curso de perito. Ok, você vai ter todos os recursos no curso e tal, mas é fundamental, pelo que eu entendi aqui, você entender de elétrica, de injeção eletrônica, você ser um mecânico automotivo, né? Exatamente. O que em geral diferencia um perito bom de um perito regular? É justamente o conhecimento que ele tem na área técnica que ele está ali se indicando. Uhum. Então, assim, os melhores engenheiros mecânicos que eu conheço, que foram professores também, que me inspiraram a fazer o que eu faço hoje, eles também seguiram esse mesmo caminho. Seguiram um caminho de tornearia, metal mecânica, foram mecânicos também, foram da parte de elétrica, trabalharam em concessionária, remapeamento de injeção, calibração de injeção para grandes empresas, como a Citroën, como a Volkswagen e a GM do Brasil. Isso também incentiva, né? Um professor incentiva a gente a galgar passos maiores que a gente não imaginava. Então, existe a possibilidade também, para quem está fazendo o curso hoje básico de mecânica na Escola do Mecânico, ele trabalhar como assistente técnico. O que é o assistente técnico? Se o engenheiro ele finalizou seu curso ali de engenharia, mas ele não tem um conhecimento específico daquele veículo, ele pode solicitar a ajuda de um assistente técnico. Geralmente, o assistente técnico ele é um mecânico capacitado, né? É muito comum isso, principalmente em perícia judicial. O juiz ele designa tanto o engenheiro quanto um assistente técnico, que vai ser um mecânico, vai ser um eletricista daquela área. Caso o engenheiro não tenha uma capacitação na parte mecânica. Se ele tiver, geralmente ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, também para os mecânicos que estão fazendo o curso, seja de mecânica básica, seja de elétrica, seja de diagnóstico avançado que a gente tem na escola, você consegue trabalhar também nessa parte de assistência jurídica. Maravilha. Então, assim, uma trajetória, na verdade, né? Você começa com esse curso de entrada e depois, talvez, curso de motor, né? É interessante para você entender lá na frente a injeção eletrônica. Então, faz um curso de motor, depois um curso de elétrica, injeção eletrônica, e aí você já está na frente de muitos mecânicos que já são muito mais antigos, né? Meu querido, eu passo por tanta situação, porque é o seguinte, a gente que conhece, a gente evita até
algumas situações, mas eu já vi amigos, colegas mecânicos que não se atualizaram abrir um motor 9 vezes. 9 vezes. E aí a gente chega na pessoa e pergunta, mas, meu querido, beleza, você montou 9 vezes o motor. Qual foi a folga que você usou no virabrequim? Qual que era o mancal? Qual que era o moíde? Como é que estava... a lubrificação estava chegando? Qual era a espessura da junta? Ele não sabe responder nada da parte técnica. E aí você entende o porquê que acontece uma série de erros dentro da oficina. Porque, às vezes, também uma falta de atualização ali, né? De falar, nossa, eu preciso, né, aprender um pouco mais para poder fazer um diagnóstico assertivo e entregar o melhor serviço para o meu cliente. Estamos chegando aqui no intervalo, no Doses Milionários, quadro Escola do Mecânico, que é um oferecimento do Centro Automotivo Porto Seguro, na 502 Norte, que atende segurados Porto Seguro na área de mecânica e não segurados, né? Estamos localizados ali no início da Asa Norte. Aproveita o intervalo para seguir a gente nas redes sociais, Escola do Mecânico.Brasília e Perícia Menezes Vistoriador. Até breve. Estamos de volta com Doses Milionárias. O bloco Escola do Mecânico, eu sou Edgardo Sanguessa. Hoje eu estou com Lucas Menezes, da Perícia Menezes. Esse bloco vai ser bem interessante, porque a gente vai falar sobre empregabilidade, nós vamos falar sobre alguns cursos que são muito interessantes da Escola do Mecânico e principalmente vamos falar de alguns casos, né, Lucas, que você... Aliás, alguns casos e também o que é necessário, o que é importante você verificar na hora de comprar um carro, né? A gente sabe que você conversava comigo antes do início do programa, que em alguns lugares, como Estados Unidos, comprar um carro é comprar um carro, né? No Brasil, comprar um carro é um sonho, né? Faz parte da nossa cultura, né? E muita gente compra no entusiasmo, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse pra gente aí, contasse um outro caso, de repente, interessante, ou o que mais acontece, e o que o consumidor, aquela pessoa que vai comprar um carro, não tem que fazer antes de comprar um carro. Maravilha, Edgardo. Na perícia, né, na vistoria, nós temos duas vertentes também para o público também já saber como é que funciona. Existe a vistoria cautelar e a vistoria mecânica, que são produtos que é antes da compra. Você tem que fazer ela antes de você comprar o carro. São produtos mais baratos e eles são feitos justamente para isso, para que a gente consiga avaliar o carro ali em 2 horas, a gente consegue entender praticamente tudo do veículo, todo o histórico dele. A gente consegue saber se teve documento clonado, se teve adulteração de chassi, adulteração de motor, se o motor tá bom, se a suspensão tá boa, se o carro foi batido, a gente consegue saber tudo para você ter uma compra segura. Se por acaso você já comprou o carro, agora você parte para uma perícia, né, que é a parte judicial ou extrajudicial. Aí realmente é uma situação que é mais personalizada, é um valor mais caro. Então vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Na primeira parte, você está dizendo assim, eu vou comprar um carro. Cara, mas eu não sei como é que está esse carro. Então eu quero saber como é que ele está, se ele tem 3 kg de massa, se ele foi batido, se ele foi tombado, se ele tem adulteração da quilometragem, etc. Então, assim, uma visão que eu vejo, muita gente acha que isso é um custo. Ah, mas eu vou pagar X reais para fazer isso e ele vai me falar que o carro não está bom. E aí eu vou perder esse dinheiro e vou ter que pagar de novo para fazer outro carro. Mas se o carro vale 120 mil reais, você comprou um carro tombado, se você comprou um carro batido com adulteração, não é mais caro? Porque esse pepino vai estar na tua mão, não é isso? Isso. Depois que transferiu para o seu nome e você já pagou, como é que você vai conseguir reaver esses valores e voltar tudo? Aí vem a segunda parte, que é a perícia judicial. O carro já está na tua mão, você comprou uma bomba, né? Você comprou uma bomba e você vai ter que entrar na justiça. Eu já vi casos de carro comprado em autorizada que lá atrás, né? Histórias de 30 anos atrás, que o pessoal comprava carro usado na autorizada e depois de um tempo o pneu furava, 1 ou 2 anos o pneu furava e ele achava o manual original. Né? Ele achava o manual original do carro e a quilometragem era completamente diferente, ou seja, na própria autorizada eu colocava um manual novo e mexia na quilometragem. Isso é fato verídico, né? Né? Então, e no dia de hoje, até onde eu entendo, os carros, eles, em alguns módulos do carro, eles guardam informações que mesmo que você mexa na quilometragem, através de uma perícia,
né? E aí vai o conhecimento do técnico, da pessoa que vai fazer a perícia, ele consegue identificar nesses módulos a real quilometragem. Exatamente, meu querido. Exatamente. Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Você me lembrou aqui de um caso que é interessante, né? Para a gente também fechar o que a gente começou, né? Uhum. Qual que é o primeiro erro que a pessoa não deve cometer na hora que vai comprar um carro? É ser ansioso, né? Às vezes você ficou ali 2, 3, 5 anos, 10 anos. Já atendi cliente que ficou 50 anos guardando dinheiro para comprar sua primeira BMW. E aí ele vai comprar essa BMW e ele está super ansioso, esperou a vida inteira por aquilo. E aí ele compra uma BMW com adulteração de quilometragem. Com pneu novo e o carro polido, ou seja, esteticamente ele está lindo, né? Exatamente. Por fora o carro está perfeito. A grande verdade é que hoje nós temos serviço de estética, né? Então a estética deixa o carro, a moto, o veículo bonito. Isso não quer dizer que ele está bom para rodar, isso não quer dizer que ele tem segurança, né? Isso não quer dizer que ele não tem alguma trava documental. Isso só realmente quem está dentro da área que consegue te dizer. Então, teve esse cliente, ele ia comprar uma BMW 320, ano 2014, estava com 82 mil quilômetros rodados de painel. Quando eu passei o scanner, fiz a avaliação completa, verifiquei modo de ABS, modo de injeção, verifiquei, já na chave a gente já tem algumas informações da BMW desse ano. Conferindo tudo, eu descobri que o carro estava com 260 mil de quilometragem. Né? Isso está errado, pessoal. Uma coisa também bem interessante. Não Isso errado. É crime, né? Isso é crime. Isso é crime. Isso. O ponto que eu ia chegar não está errado você comprar um carro com quilometragem alta. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma certa cultura de comprar carro até 100 mil. Depois de 100 mil o carro não presta. Né? Mas se você tem as manutenções desse carro feitas na oficina de confiança como a Porto Seguro, você tem um carro bacana para rodar. Então não está errado você vender um carro com quilometragem alta. É só você ter feito as revisões, ter tido cuidado. Agora, como no mercado é mais valorizado um carro com quilometragem abaixo de 100 mil, isso acontece muito com BMW, com Mercedes, com Land Rover, né? E, obviamente, hoje também acontece com os populares, Argo, HB20, Ford Ka, porque são carros que geralmente o Uber utiliza para trabalhar. E aí, quando ele vai vender, esse carro está com 400, 500 mil quilômetros acima. Eu já peguei Argo com 700 mil quilômetros rodados e estava com 200 mil no painel. E, na verdade, o que você falou, se você fazer uma manutenção preventiva e se acontece alguma coisa corretiva, beleza. A hora que você vai vender, a pessoa que vai comprar vai estar sabendo do que está comprando, né? Uhum. Agora, se a pessoa vai comprar na boa fé e tem uma quilometragem adulterada, por exemplo, isso é crime. Isso é crime no Brasil e em qualquer lugar, eu imagino, né? Isso. Pena de 1 a 5 anos de reclusão, fora uma multa que você tem que pagar, enfim, todo o processo de estelionato, né, que entra ali na ação, né? Não, e no histórico da pessoa, né? Isso, e no histórico. Então, assim, antes de comprar um veículo, verifique um profissional, você, né, tem a validação. Inclusive, isso é um ponto interessante. Na minha área mesmo, existem muitos laudos falsificados. O que é um laudo falsificado? Que não tem assinatura, né? Então, alguma empresa faz, você não conhece a empresa, e a empresa entrega um laudo para você, que ele é bonito esteticamente, mas você vai ver, não tem uma assinatura. Ou tem uma assinatura que é inválida. Às vezes de uma pessoa que não é engenheiro, de uma pessoa que não é mecânico, que não tem o seu registro efetivo ali no órgão de classe. Então, temos que tomar bastante cuidado nesse ponto. Enfim, não é minha área, mas como leigo eu já escutei falar de revenda de carros. Obviamente, vamos entender que tem revendas muito sérias em Brasília, enfim. Sim. Não estou falando isso, não vamos generalizar também, tá? Mas eu já escutei falar de algumas revendas de carro que fazem isso, que te entregam lá, não, isso aqui já tem uma vistoria cautelar e tal, e na verdade é fajuta, né? E depois que você correr atrás do prejuízo, depois que o carro está no seu nome, é muito mais complicado, né? Isso. Então, assim, o que a gente quer dizer com tudo isso daqui? Que o investimento de você pagar uma vistoria cautelar antes de comprar o carro é um investimento, não é um custo, não é um gasto. Né? Você está investindo num bem, né? Esse bem vai chegar um momento que talvez você queira vender ele, né? E como é que você vai vender um carro que tem quilometragem adulterada?
porque aí você já vira cúmplice no final das contas, né? Exatamente. Como é que você vai vender um carro que tem, sei lá, que foi remendado a longarina, qualquer coisa, cortado o teto, a coluna, né? Então, você acaba sendo cúmplice e, na verdade, você agiu de boa fé no início, né? No início você agiu de boa fé. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, a história do Lucas, que começou como mecânico e foi se especializando, né? Inclusive o Lucas, ele quer fazer já manifestou aqui que quer fazer o carro, nós vamos, na Escola do Mecânico em setembro, nós vamos ter um curso de híbridos e elétricos, né? Um excelente curso. Que é outra tecnologia que está aí em Brasília principalmente. Porque agora, né? as perícias vão ser nos nossos veículos elétricos. Exatamente. Então a Escola do Mecânico vai proporcionar esse curso de híbridos elétricos e o Lucas já manifestou que quer fazer esse curso. E assim, o Lucas, ele é nosso instrutor, um dos nossos instrutores na Escola do Mecânico, com NPS, ou seja, as notas que os alunos dão para os nossos profissionais, para os nossos professores, ele tem nota 10, quero te parabenizar publicamente sobre isso. Obrigado, meu querido. Um tremendo de um profissional, uma pessoa excelente, um grande amigo, enfim, que a gente já se conhecia lá atrás, se reencontrou na Escola do Mecânico, né? Exatamente. Então, os nossos profissionais, eu tive a oportunidade de trazer 3 irmãos que são também nossos instrutores no programa anterior, são do mais alto gabarito, né? E por quê? Porque todos eles buscaram conhecimento, né? Buscaram se profissionalizar, né? Então, na Escola do Mecânico, a gente propõe também uma trajetória, né? E essa trajetória te permite chegar e fazer um curso de carros híbridos elétricos, porque antes disso, você tem que ter tem pré-requisitos para chegar num curso desse, né? Você tem que entender de elétrica, por exemplo, né? Exatamente. Teve um curso também que nós fizemos em parceria com a Escola do Mecânico, que foi da Texa. Até uma história interessante esse do curso da Texa, de injeção eletrônica, que é uma atualização da Texa, né? Do DOSCP6, né? E para motos e carros, né? E após fazer esse curso, logo em seguida eu fui chamado pelo juiz para prestar uma perícia de uma Land Rover e de uma Volvo, né? Os 2 carros eles tiveram superaquecimento, teve uma parte do chicote incendiou e tudo. E, enfim, para fazer essa análise, esse curso caiu como uma luva, porque o juiz ele me permitiu cobrar um valor 7 vezes acima do normal, de uma perícia de avaliação, né, de chicote elétrico devido a essa minha especialização. Cara, eu quero 10%. Tranquilo, chegarão mais. Não é, Tchê? Chegarão mais. Tamo junto, né? Não, mas olha que interessante. O que o Lucas está falando? Porra, o Lucas é mecânico há não sei quanto tempo. Fez faculdade de engenharia mecânica, fez curso de perícia, tem uma empresa de perícia e ele continua estudando, se aperfeiçoando. Esse é um curso que rolou esse ano, né? Isso, esse curso rolou, acho que não me engano, em fevereiro. Isso, e ele quer fazer o curso de carros híbridos elétricos. Ou seja, é uma caminhada, na verdade, né? E tem novidade nessa área de tecnologia para o jovem que não vê a mecânica como uma possibilidade. Essa área de tecnologia na mecânica é bem interessante, né? Eu pretendo trazer um amigo que ele faz remap, né? Remap, etc., né? Inclusive a gente fala de remap, o pessoal associa muito não, o carro vai sair cantando pneu, vai chegar a 300 por hora. Gente, vamos entender, vamos abrir a mente aqui. O remap, ele pode acontecer, inclusive, para máquinas agrícolas. Exatamente. Pode acontecer para uma frota de caminhões e de ônibus, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque os veículos, eles vêm de fábrica com uma determinada programação da injeção eletrônica. Injeção, de ponto de ignição. Mas você pode modificar isso de acordo com aquilo que você quer. Não, eu quero um carro mais econômico. Não, eu quero um carro que tenha uma saída melhor. Eu quero um carro que desenvolva dessa maneira. E então o remap não é só para arrancada, não é só para dar potência, não. É para qualidade de vida no trânsito. O remap, e aí quando eu falo remap, eu estou falando de TI, né? Eu estou falando de tecnologia. Você jovem que não enxerga a profissão de mecânico como
como uma opção, mas você gosta de tecnologia, você gosta de carro também, você pode unir as duas coisas, né? A mecânica, ela te possibilita uma infinidade de opções, não é isso? Exatamente. Eu tenho amigos que, na época mesmo ali, que eu estava ali com meus 20 anos, que eu já fiz uma pequena transição, mas continuei fazendo atendimentos de avaliação mecânica em casa, né? Todo mundo já teve em alguma época da vida uma mecânica dentro da garagem de casa, do pai e da mãe. Eu tinha amigos que se especializaram nessa parte de remap e ganhavam o dobro que eu ganhava só com um notebook, sem sujar a mão, sem entrar debaixo do carro, né? Enfim, e o remap hoje ele vale muito a pena nesse quesito, principalmente, né? Para máquina agrícola também eu acho muito bacana. Sim, e outra coisa, assim, os carros hoje em dia são igual aos celulares. Celular de tempo em tempo, atualização, né? O carro, quando você vai fazer uma revisão na concessionária, em qualquer lugar que tenha acesso, né? Enfim, você tem que fazer as atualizações do carro também, né? Porque os carros são computadores hoje em dia. A minha consciência, ou seja, minha esposa, Graziela Piloto, está me mandando aqui algumas informações, que nós vamos ter agora no dia segunda e terça-feira, das 19 às 22 horas, dia 22/6, começa uma turma de especialista em revisão, que é o curso de entrada, na verdade. É aí que é onde começa toda a brincadeira, né? E tem uma outra turma que começa dia 27/6 agora, que é somente aos sábados, das 8 às 2 da tarde. Ou seja, a pessoa que não tem possibilidade de ir à noite, das 7 às 10 da noite, na segunda e terça-feira, ela pode fazer esse curso somente ao sábado. São 3 meses e meio, mais ou menos, você já faz o curso de entrada. A partir disso, você vai conhecer, você vai saber aquilo que te chamou mais atenção no carro. Porque, por exemplo, em agosto nós vamos ter o curso, em 15, 16, 17, um curso de diagnóstico avançado. Aí nós estamos falando de osciloscópio. Mas como é que você faz um curso de osciloscópio se você não sabe injeção eletrônica, se você não sabe elétrica, se você não tem de motor, né? Então, são pré-requisitos. Esse curso de diagnóstico avançado é já para quem está na área. Mas para você entrar na área, tem esses cursos de entrada. Os híbridos e elétricos vão acontecer dia 25, 26 e 27 de setembro. Então, só recapitulando, esse mês agora tem uma turma desse curso de entrada começando no dia 22/6, a segunda turma só aos sábados do dia 27/6, ou seja, esse mês, não deixa para depois não, já veja a mecânica com uma grande possibilidade de se profissionalizar de forma rápida, né? Porque em um ano mais ou menos de trajetória, você consegue estar à frente de muito mecânico antigo. Exatamente. Sabendo, fazendo um curso de entrada, fazendo um curso de motor, curso de elétrica, injeção eletrônica, que é a trajetória que a gente acha interessante, né? Que já são cursos de especialização. No mês que vem também vai ter um curso nós vamos ter um curso de alinhamento e balanceamento que basicamente não precisa de requisitos. Isso, né? Esse é o curso que todo mundo precisa ter para o carro andar com a segurança mínima, né? Sim, porque o alinhamento não é só para não comer pneu, na verdade ele está falando de estabilidade aí, né? Exatamente, não é só o carro andar reto, é ele fazer curva muito bem. Então, cada carro ele tem o seu preset ali, né? Tem as suas definições de fábrica para suspensão. E, obviamente, com esse curso de alinhamento, você também consegue fazê-lo de maneira maestral. Nós vamos ter também nós vamos ter um workshop no final desse mês, né? Falando justamente disso, né? Falando de suspensão e de alinhamento e balanceamento, né? Nós estamos aí em conversação com uma grande fabricante de componentes de suspensão, né? Vamos ver se a gente, provavelmente essa semana já deve fechar com eles. E nós já temos um palestrante também, que é um super especialista, né? Nessa área automotiva, o Lester, você conhece ele? Lester, eu já ouvi falar dele, mas eu não ele é fora de série, é um grande amigo nosso, um grande parceiro da Escola do Mecânico. Provavelmente ele mesmo que vai fazer essa palestra aí, esse workshop, né, onde nós vamos mostrar aí, vamos falar de suspensão, né, de uma maneira geral, na questão de segurança também, vamos falar de alinhamento, né. Esse workshop vai ser dia 23/6, eu acho que é uma terça-feira, né.
Nós tivemos um recente com a empresa Vega, que é uma empresa que tem 56 anos de mercado, está em toda a América Latina, está entrando no México agora. Nós tivemos esse workshop na semana passada. Foi muita gente, acho que tinha umas 60 pessoas, né? Tanto alguns alunos e muitos profissionais da área, donos de oficina, mecânicos que trabalham em oficina há muito tempo. E engraçado porque você fala, mas falar de filtro, coisa tão simples, né? Não, mas Cara, foi fora de série a palestra, a workshop, né? E agregou muito, tem muita coisa aqui que a gente não tinha ideia. Eu estou na área há muito tempo, né? Não tinha muito tempo. E aprendi muito nesse workshop, né? E filtro tem a questão às vezes o filtro ele encaixa, né? No lugar do outro lá, o tamanho é parecido, às vezes o tamanho é igual, mas dentro a filtragem de partículas não é a mesma. Não é a mesma, cada motor exige uma filtragem de partícula diferente. Isso. O que tem acontecido muito, pelo menos no que eu tenho visto aí também, né? Eu também sou motociclista, e aí alguns amigos eles fazem uma adaptação, né, dos filtros de carro para moto, né? Só que não tem a mesma vazão, não tem a mesma filtragem, isso também acarreta problemas tanto de lubrificação até fundição de motor. A gente já pegou algumas motos aí de colegas que utilizavam filtros de carro na moto, não tinha uma filtragem bacana, a vazão era pouca, a pressão era a mesma, então você botava o manômetro, botava o scanner, dava a pressão, mas não tinha vazão. E aí o motor fundia a parte de cima do cabeçote por causa de falta de lubrificação. E mas meu filtro é novo. Meu filtro é novinho. Só que o código é do Corsa. Quero mandar um abraço aí, em especial aí pro Daír, ele que ministrou esse workshop da Vega, tá? É um cara super capacitado, inclusive ele está indo para o México agora, porque as operações da Vega, que é uma empresa argentina, né? Foi fundada em 1969, ela está chegando no México, que é um grande mercado, né? Maravilha, parabéns. E ele deu workshop para a gente, é um cara super capacitado a ponto de ser mandado lá para o México para dar treinamento para os mexicanos lá, e parece que ele vai para a Argentina também. E aí, como eu sou chileno, né, a gente estava falando um pouco espanhol, ele está estudando espanhol, eu falei que espanhol é fácil, eu aprendi com 2 anos de idade, né? Ele falou assim, eu estou há 2 anos tentando aprender. Mas é um cara muito capacitado, um cara que foi muito atencioso conosco, trouxe alguns brindes, fez sorteio, interagiu, foi muito bacana mesmo. E essa é a nossa ideia na Escola do Mecânico, é trazer profissionais do mais alto gabarito sempre, né? Esse workshop foi uma ação extracurricular, né? Então, nós convidamos alunos, convidamos parceiros, tinha até um chefe de drift, né? Mega Drift, né? Eles foram prestigiar a gente também. Por quê? Porque quando a gente está falando de drift, né, a gente está falando também de botar pressão no carro, né? Então não pode ser qualquer filtro que você coloca num carro que vai fazer drift, né? É o casal Moy, né? A Rafaela e a Samela, né? Queria mandar um abraço para eles também, são muito queridos. Rafael e Samela. Né? Um grande abraço para eles, porque são parceiros também da Escola do Mecânico, eles têm uma equipe de drifting, são muito queridos e prestigiaram a gente lá nesse evento também, e também tenho certeza que saíram com muito conhecimento. Bom, nós estamos, na verdade, aqui já chegando... Passou rápido, né, Lucas? Passou rápido, rapaz. Muito rápido. Enfim, aí eu queria te agradecer demais aqui por trazer esse conhecimento, esse alerta, no final das contas, para quem vai comprar um carro, né? Importantíssimo fazer uma perícia cautelar com um profissional que entende do assunto, com uma empresa séria como é a Perícia Menezes, tá? Eu acho muito importante você segurar a onda de comprar o carro, não ter aquele entusiasmo, aquele afã de eu quero esse carro e tal. E eu vou contar uma coisa para vocês, o Lucas sabe que a gente usa uma doblô lá na escola. Eu e minha esposa, a gente queria fazer uma viagem, nós temos 6 filhos, a gente queria fazer uma viagem para São Paulo, né? E compramos, em uma semana compramos uma doblô,
eu trabalho, né, com freio, suspensão e motor. Freio, suspensão e motor estava ótimo, Tá excelente, nunca deu passou. problema, nunca deu problema. Mas depois de 8 meses que a gente comprou, estourou o teto, esse carro tinha sido tombado. Então a gente não fez perícia, não fez nada. E, obviamente, o que a gente conhecia, que era do nosso conhecimento, freio, motor e suspensão, estava ótimo, Foi está até avaliado, hoje. né? Está até hoje bom, mas o teto estourou porque tinha mais massa que cantina italiana, né, no teto. Né? Enfim, aí eu quero ir encerrando aqui, lembrando mais uma vez de vocês seguirem a gente na Escola do Mecânico, no Instagram, Escola do Mecânico.Brasília. Lá você vai ter nossos contatos. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem mandar mensagem, vocês podem nos sigam, fortaleçam essa ideia, contem aos jovens ou pessoas que querem mudar de profissão. Lá nós temos jardineiros, nós temos auxiliares de serviços gerais, pessoas que trabalham em padaria, supermercado, que querem mudar de área e estão fazendo curso conosco, né? Tem muitos entusiastas, aquelas pessoas que querem conhecer da mecânica, que sempre quiserem entender alguma coisa, que tem carro antigo e quer mexer, enfim, nós temos uns 30% das pessoas fazem por hobby, né? Então nos sigam na Escola do Mecânico, mandem mensagem, tirem suas dúvidas, que a gente vai te responder da forma mais rápida possível. Lucas, fala seu Instagram de novo aí, por favor, e quero te agradecer muito pela presença, pela sua disponibilidade no feriado, e te agradecer como um grande colaborador da Escola do Mecânico, um dos professores mais bem avaliados lá da escola. Tá? Isso nos enche de orgulho mesmo ter uma parceria contigo. Bom, eu que agradeço, Edgardo. O Instagram é Perícia Menezes, o historiador. É sempre um prazer estar aqui. Quem quiser também seguir, mandar algum tipo de pergunta lá, também vai ser um prazer poder responder. Tanto sobre perícia, quanto sobre vistorias cautelares também, ou vistorias mecânicas. E deixar uma última dica aqui, que eu sempre falo para todos os clientes e amigos que fazem vistoria com a gente. A primeira vistoria que você faz, a primeira perícia que você vai fazer, quando você vai comprar um carro, é no dono. É no dono? É no dono. Se você está conversando com o dono, a história já não está batendo, você começa a fazer algumas perguntas, de revisão, eu fiz isso, mas não tem nota, eu fiz isso, mas você vai ver o pneu, eu troquei pneu, mas o pneu tá muito comido, ou tá com bolha, tá quebrado, tá rachado, você já começa a desconfiar. Tem que ter essa parte de não ser muito ansioso, desconfiar até que a pessoa ganhe verdadeiramente ali a sua confiança e você possa avançar com o negócio. Mas, se você não quer ter esse trabalho também, conta com a gente que vai ser um prazer atender. Bom, eu quero encerrar aqui convidando todos para conhecer a nossa escola. Fica ali na W3502 Norte, no início da Asa Norte, ali na Rua da Pets. Nós temos aula das 7 às 10 da noite, de segunda a quinta-feira, e sábado das 8 às 2 da tarde. Vão lá, conheçam a estrutura, conheçam a nossa história. Quero mandar um beijo muito especial para minha esposa, que fez aniversário hoje, minha grande parceira, uma pessoa fora de série, que eu amo muito, tá? Então, Graziela, feliz aniversário mais uma vez. Você é muito mais do que eu pedi a Deus, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.